Ministro, a gente quer mostrar nessa série, tentar entender as razões de por que o país não cresce, por que esse crescimento não vem. A gente está num momento de juros historicamente muito baixos, tanto os juros nominais quanto os juros reais. E ainda assim, quer dizer, esse pilar da política monetária, mesmo com o juro muito baixo, o vigor da economia não vem. Mudou? A teoria mudou? Não, a teoria continua a mesma. Primeiro que não é a política monetária que produz o crescimento. A política monetária pode ajudar o crescimento mais estável, um crescimento, digamos, com uma taxa de inflação mais adequada. Mas é muito pouco provável que a política monetária por si mesma, ou seja, a política de juros, mexa na variável mais importante do crescimento, que é o investimento. Então, é claro que em condições normais, de pressão e temperatura, em que haja demanda, em que haja um grande entusiasmo, em que as pessoas se dispõem a correr risco e que o Brasil, o país, forneça garantias jurídicas adequadas, que tenha agências reguladoras muito bem feitas e que respeitem, na verdade, o investidor. Aí, o juro tem um efeito. Se todos esses seis não existirem, o efeito do juro simplesmente reduz o custo da dívida pública. Ou seja, o juro sozinho não faz verão. Não. O crescimento depende de dois componentes importantes. O investimento e a exportação. Então, o Brasil deixou de crescer porque não tem investimento e porque realmente murchou as exportações de produtos industrializados. É preciso reconsiderar o seguinte: de 47 a 82, 83, 84, o Brasil crescia 7,5% ao ano. 7,5% ao ano durante praticamente 40 anos. De repente aconteceu qualquer coisa e nos últimos 40 anos, 1980 a 2020, cresce 2,4%. Por quê? Por que motivo o crescimento brasileiro caiu a 1/3 do que foi? É que aconteceu qualquer coisa no meio do caminho. No meio do caminho, o que aconteceu foi que, desde do plano cruzado, você passou a controlar o câmbio para controlar a inflação. E isso atrapalhou as exportações? Isso foi mortal, porque, na verdade, houve muita confusão, houve a Constituinte, as garantias jurídicas diminuíram fortemente, o nível de investimento caiu e foi caindo lentamente. Você teve depois uma coisa importante, que foi o Plano Real, no qual você venceu o que parecia invencível, que era a inflação. O Plano Real nunca terminou, porque o Plano Real, para terminar, o governo Fernando Henrique deveria ter feito um superávit primário de 3%, e nos primeiros 4 anos fez déficit primário. Então, o Plano Real foi sustentado, na verdade, por falta de apoio fiscal, pela política monetária mais dura que se conheceu na história. Verdade. Quer dizer, a maior taxa de juros real do universo e a maior valorização cambial do universo durante 4 anos. Isso teve Isso, na verdade, desarticulou o setor industrial brasileiro. Essa ideia... não sou eu quem diz. Peguem os livros e peguem os documentos do Banco Mundial. Em 80, o Brasil tinha a indústria
mais sofisticada do mundo emergente. Nós estávamos ligados, sim, às cadeias produtivas, que naquele tempo eram de outra natureza. O nosso plano de expansão de uma base de automóveis, o BFX, funcionou muito bem e era integrado. Então, o que aconteceu foi o seguinte: você desmontou a política. Você teve depois uma pequena recuperação. E o câmbio tem um papel O câmbio é um papel forte decisivo. nisso? Cada vez que você tinha uma encrenca com o balanço de pagamentos, você puxava o câmbio para resolver. Então, o que aconteceu? Isso é claro que eu estou simplificando, mas esse é um fato fundamental, tá certo? Depois, quando voltou a crescer um pouquinho, o governo Fernando Henrique cresceu 2%. Aliás, só no governo Itamar que cresceu. As pessoas não gostam quando eu digo o Itamar foi o melhor presidente que o Brasil já teve depois dos anos 84, depois da Constituição. Então, o que acontece? No caso do Lula, você teve uma recuperação produzida, na verdade, pela melhoria das relações de troca. Quer dizer, o Brasil ganhou do Puxado pela China. Puxado pela China, uma expansão do mundo, não é? Agora, o que aconteceu? Tão logo isso terminou, murchou outra vez. E não tem como. Depois você teve a Dilma, onde até 2011, eu acho, a coisa funcionou mais ou menos. A partir de 2012, você tem um voluntarismo gigantesco. Aí você tem a baixa da taxa de juros na marra, sem dar para o pobre do Tombini as condições fiscais adequadas. Você tem a intervenção no sistema elétrico arrebentando com tudo. E depois você tem... Que gera aquela insegurança. Nunca mais você teve garantia jurídica. Não, porque uma das coisas importantes, mas é o seguinte: de onde vem a garantia jurídica? Quem é o grande produtor de garantia jurídica? É o Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo só é Supremo no pleno. Quando cada ministro decide, ele introduz uma instabilidade e uma insegurança jurídica imensa. O Supremo vai ter que se convencer que, sem que ele, na verdade, passe a decidir só no pleno, ele não vai devolver para o Brasil a segurança jurídica necessária. Para atrair investimento. Para atrair investimentos. E mais, para atrair investimentos você precisa de uma outra condição. É que você precisa ter agências reguladoras realmente independentes e que possam, na verdade, dar conforto para o investidor em investimentos que têm 25 anos, 30 anos, e ninguém conhece, são contratos abertos. Então é preciso que tenha uma agência independente, correta, administrada por pessoas competentes, para dar para o investidor a certeza do seguinte: nesses 30 anos, eu estarei analisando as condições do teu contrato e garantindo, na verdade, aquilo que eu prometi no início. Quer dizer, então, os cargos das agências reguladoras, é eles não podem ser loteados politicamente. Não, pelo contrário, nós fizemos uma grande lei de agência reguladora que está sendo destruída pelo governo. Na verdade, o governo não resiste. O governo pode ver nada inteiro que ele quebra. É um elefante numa sala de louça. Que governo está destruindo? Os governos? Todos Esse os governo está destruindo a agência? Na verdade, é tudo muito falso. A tal nova política já está envelhecendo de uma maneira, já está de barbas brancas, porque estão distribuindo tudo outra vez, como no passado, por uma simples e boa razão. É de que o sistema, na verdade, é um sistema em que, quando o indivíduo, quando a pessoa que ganha a eleição não tem a maioria, é absolutamente natural, em qualquer país do mundo, que ele divida o governo para constituir a maioria.
Mas isso não é uma coisa antirrepublicana, isso não implica que haja corrupção. É assim que funciona no mundo inteiro. Quer dizer, você adquiriu poder, mas para você ter o poder majoritário, você precisa somar forças. Então é natural que as forças que você está atraindo sejam também participantes do processo de administração. Demorou muito, o governo está começando a aprender agora isso. Me parece que o ministro... Paulo Guedes. Não, o Paulo Guedes está, eu acho que sabe disso, mas eu acho que aqui é a Casa Civil e a sua entourage. Ministro, a gente está falando de atração de investimentos, o senhor colocou alguns pontos fundamentais. E a questão fiscal? Qual é o papel da disciplina fiscal na atração de investimentos? A verdade é a seguinte, os sistemas tributários envelhecem, porque a economia prospera, a economia muda, a economia tem inovações, um bom imposto, que é um imposto velho, porque todo mundo conhece, se transforma num mau imposto. E você, na verdade, cada geração, você precisa de uma mudança tributária importante. Você teve em 47, depois você teve em 67, você teve depois em 88, e agora chegou a hora de fazer uma outra. O sistema está tão velho que ele realmente impede o crescimento. Você despende recursos importantes simplesmente para pagar o imposto. Quando nós fizemos uma mudança o Antônio Hermílio se dispôs a fazer um cálculo do que era preciso gastar simplesmente para cumprir o que a Receita exigia. Ele mostrou lá, um departamento com 10 advogados, 50 contadores. Quer dizer, para pagar imposto no Brasil, você paga um imposto fantástico. Isso tudo tem que ser mudado. Você tem hoje umas propostas aí andando, certamente elas são importantes, porque facilitam o investimento, se houver a garantia jurídica que eu me referi. Que aquilo é a condição básica. Ninguém vai pôr um recurso. E por que eu estou insistindo nisso? Porque o governo não pode mais pôr recurso nenhum. O governo, na verdade, hoje controla, não o governo, o Congresso, mais o Executivo, Congresso controlam 7% do orçamento. 93% estão definidos na Constituição. Já estão amarrados. E nos seus pendurucalhos. Como é que isso aconteceu? Aconteceu pelo seguinte, a Constituição de 88 foi produto do maior estelionato eleitoral que esse país já viu, que foi o Plano Cruzado. O Plano Cruzado teve aquele sucesso enorme, elegeram-se 60%, mais de 60% do MDB, que era... E era um pessoal que tinha tido problemas com o regime autoritário, era natural. Então você tinha... mas eles adquiriram uma onisciência. Eles disseram o seguinte, nunca vai ter nesse país alguém que administre bem. Portanto, nós agora, iluminados por uma eleição, vamos dizer para o Brasil o seguinte, daqui para frente até o fim do mundo, você vai ter que aplicar 15% aqui, 12% ali, 13% lá, fazer isso. Ou seja, foram esses iluminados que produziram o que está acontecendo aí, que acabou nesse negócio em que hoje você controla, na verdade, 7% da despesa, 93% já está dado. E você está num estado calamitoso em matéria de equilíbrio fiscal.
ele era muito mais complexo. Eu acho que os equívocos do Guedes foi subestimar, na verdade, a confusão que estava na parte fiscal. Não tinha razão, porque as coisas estavam muito bem encaminhadas pelo Guardia, pela Viscovi, e por todos que ficaram lá, com o Samuel Mansueto, de forma que... Mas era um instante em que você precisava criar um certo ânimo, então dizer, eu vou acabar com o déficit num ano, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, e as coisas não aconteceram. Mas a linha do Guedes está correta. Não tem nenhuma outra solução. Essa ideia de que eu posso resolver isso gastando mais, se isso fosse verdade, a Dilma estaria disputando hoje a 4ª reeleição. Então, é um grande equívoco. E, infelizmente, eu acho que nesta semana nós tivemos um resultado péssimo, porque o Congresso decidiu despesas absurdas, principalmente com eleitorais, e está lá discutindo também aquele problema da agricultura, que não são 11 bilhões, uma coisa horrorosa. Isso vai ter um impacto... Tem impacto tudo no futuro. Né? Então, o Executivo aumentou o salário de militares. E o Legislativo, o Judiciário, aumentou ainda muito mais os pendurucalhos que já tem. De tal forma o seguinte, esta última semana mostrou que aquilo que a gente imaginava, que havia pelo menos um respeito, pelo menos uma ideia de que já não era possível abusar tanto, foi posto de lado e salve-se quem puder. Até porque toda essa ideia de respeito fiscal embalou a discussão do encaminhamento da reforma da Previdência. Mas aí outro problema. Nós demos a impressão de que a reforma da Previdência era uma bala de prata, que uma vez produzida, tudo caminharia para o equilíbrio. É falso. Esta boa reforma da Previdência não terá praticamente efeito nenhum nos próximos 4 anos. Simplesmente o déficit, em vez de 50, vai ser 40. Mas vai ser 40 de déficit. E vai continuar crescendo. Então, o que me parece é que você, no entusiasmo, você prometeu coisas que não vão acontecer. E a tendência disso é produzir uma decepção. Essa deterioração dos gastos, como o senhor falou, que a gente viu essa semana, que a gente está vendo essa semana, isso tem um impacto relevante na avaliação das agências de classificação de risco em relação ao país conseguir alcançar de novo o grau de investimento? Mas uma coisa muito difícil. Isso é uma coisa interessante. Na verdade, de uma certa forma, a economia está funcionando meio independente de toda essa situação política. Se você olhar, o risco Brasil hoje é igual ao que nós éramos quando era grau de investimento. Grau de investimento. Então, há uma compreensão lá fora de que você tem aqui uma economia potencialmente poderosa e capaz de crescer. Então, por enquanto, o efeito disso é muito pequeno. Os investimentos não estão acontecendo. Aliás, só terminaram os que o Temer tinha começado. Uhum. Apesar de que eu acho que o governo Bolsonaro tem alguns setores que funcionam muito bem. A infraestrutura, com o Tarcísio, na minha opinião, é nota 10. A parte de energia com o Almirante também está indo muito bem. E sem falar a parte de agricultura, que realmente vai indo muito bem. Ela é competente. E outras áreas. Ele tem também áreas muito escuras, que é aquele grupo maluco da Casa Civil. Eu nem sei se é da Casa Civil, mas de qualquer jeito ela é daquela entourage palaciana.
e tem Itamaraty. Relações exteriores, educação. Mas tudo isso, eu acho, causa um problema importante e que nos fez perder uma oportunidade como essa que nós perdemos agora na ONU. Na ONU, nós temos todos os instrumentos para mostrar que nós cumprimos as nossas obrigações. Nos últimos 30 anos, a agricultura brasileira não aumentou a área plantada. Como é que ela pode estar destruindo florestas? Todos os ganhos foram de produtividade. A agricultura ocupa hoje a mesma área, menos gente, e produz 3 vezes mais. São ganhos tecnológicos, produzidos basicamente por investimentos, aí sim, públicos, feitos na Embrapa. Então, nós podíamos ter chegado lá sem ofender ninguém, sem dizer nenhuma tolice, sem apelar para a Bíblia, apelar simplesmente para o bom senso. Mostrar um gráfico, dizendo de onde é que vem o que vocês estão falando. E mais nada, não precisa ofender ninguém. E nunca defender que globalismo contra patriotismo. Isso é uma idiotice do tamanho do mundo, tá certo? Que é óbvio que você é patriota porque ama a sua pátria e é solidário com o resto do mundo porque você faz parte dele. Então, eu disse, nós perdemos uma grande oportunidade. Foi uma pena, realmente. O Bolsonaro podia ter se saído muito bem se fosse uma coisa realmente objetiva, coisa que, se ele tivesse o Itamaraty, ou se ele confiasse no bom Itamaraty que está escondido, não tenho a menor dúvida que o discurso teria sido um sucesso universal. Porque nós teríamos dados para mostrar. Nós temos tudo para demonstrar. Nós fomos transformados em pária internacional. Nós estamos sendo abusados porque nós somos produtivos. Uma boa parte dessa campanha é uma campanha dos nossos concorrentes que têm produtividade menor que nós. E o presidente alimenta esses concorrentes, ele dá instrumentos. O que eu acho é o seguinte, em vez... Eu não tenho que atacar a França, porque ela tem subsídios agrícolas, tá certo? Enorme. Eu tenho que mostrar o que o Brasil fez. Nós tínhamos tudo para mostrar. Nós não estamos cometendo nenhum erro, nenhum equívoco maior. É claro que sempre tem coisas que podem ser melhoradas, mas eu acho que nós temos argumentos positivos. Se alguma coisa deu certo nesse país nos últimos anos, foi o agribusiness, né? Então, nós temos tudo para fazer isso. E superaríamos esse problema, que virou uma coisa horrorosa. Quer dizer, nós transformamos isso num caso bellis com o mundo. E pior é que o mundo acredita. Acredita porque existem forças para as quais vale a pena ter essa ideia. Voltando à questão do crescimento, o mercado internacional hoje vive na incerteza de uma recessão, de uma queda. A gente vê taxas de juros negativas no mercado internacional. Isso atrapalha mais o Brasil, a falta de um crescimento mais vigoroso no mercado internacional? Ou pode ajudar a atrair investimentos, dado que as taxas estão negativas? Deixa eu lhe dizer, não é só a taxa negativa. O que significa a taxa negativa na Alemanha? Significa que ninguém mais acredita que o investimento possa produzir uma taxa de retorno razoável. E eu preciso pagar para o banco guardar o meu dinheiro. Bom, mas peça um pouco. O Brasil está fora do quê? De todo o quadro tumultuado que existe no mundo. O Trump destruiu a União Europeia. O Trump entregou a Europa para o Putin. O Putin hoje fechando a torneirinha para a Europa.
do petróleo. O Putin faz o que quer, invade a Crimeia, age onde ele quer. Hoje, praticamente, converteu a Turquia. Ou seja, o mundo está um caos. A Inglaterra nem se fala. Tem um psicopata com método operando. E, provavelmente, a tradição inglesa talvez corrija, mas não sei. Os Estados Unidos está onde está. Obviamente, uma potência decadente. E você tem a China, que é uma potência emergente, que desafia o Trump o tempo todo no Mar da China, em todos os lugares. Tá certo? Confusão na Hong Kong, por um sujeito que está na Europa. O Brasil é um paraíso, porque provavelmente vai ter confusão no Oriente Médio, vai ter confusão. Eu vou para um país onde a probabilidade de confusão é mínima. É mínima. Vou te contar um caso, se você me permitir. Em 72, eu era ministro da Fazenda e estava em Frankfurt, visitando o Dr. Raps, que era o presidente do Deutsche Bank. E eu perguntei para ele, Dr. Raps, por que essa velocidade, esse volume brutal de investimento que os alemães estão fazendo no Brasil? Ele me pegou, me levou para a janela do prédio do Deutsche Bank, uma janela imensa. Ele disse, olha para cá. Nesta direção tem um tanque russo me olhando. Ele está a 300 quilômetros daqui. Ele anda a 80 quilômetros por hora. Quando ele começar a andar, eu tenho 3 horas para pegar o meu avião e ir para o Brasil. Essa é a sensação. Se o Brasil tiver um mínimo de inteligência, um mínimo, Deus meu, cita a Bíblia quanto quer, tá certo? Mas tem um mínimo de inteligência, nós receberemos investimentos imensos do setor privado. Nós temos bons projetos. Nós temos projetos de 20 anos, 25 anos, 30 anos. Nós temos bons problemas para resolver, né? Com taxa de retorno alta, de forma que nós podemos ser um paraíso para essa gente. Então, não há nenhum europeu realmente com fortuna que não gostaria de ter uma casa em Angra dos Reis e uma fabriqueta em São Paulo produzindo alguma coisa. No caso de, ele vem viver aqui. Ou seja, nós estamos oferecendo, temos a possibilidade, mas nós ficamos procurando encrenca. Vamos nos meter com o Trump para se meter na Venezuela. Quer dizer, então, o que o Brasil precisa entender isto. Ele não pode se envolver nesse negócio estúpido que está aí. Nós estamos longe, a América Latina tem sorte, está longe do teatro de operações. E, na verdade, é um lugar onde você pode ter paz enquanto o mundo estiver em guerra. Só para a gente fechar esse cenário, eu queria falar um pouco de mercado de trabalho. A gente está com uma taxa de desemprego historicamente muito alta e muita dificuldade de abrir vagas. É reflexo da recessão ou é reflexo da recessão que vivemos, mais uma mudança estrutural no mercado de trabalho? Eu acho que é uma combinação das duas coisas, mas eu acho que nós devíamos estar hoje com programas de preparação da mão de obra muito mais ativa. Na verdade, eu acho que você só vai usar essa mão de obra no dia que voltar a crescer. Mesmo com as novas tecnologias, você vai ter a expansão, que na verdade é o fator mais escasso e mais valioso que a sociedade tem. E é por aí que o desenvolvimento vem. Desenvolvimento, no fundo, o que é? Aumento da produtividade média do trabalho.
Quer dizer, para se desenvolver, cada um tem que produzir um pouco mais. Isso depende do quê? Depende do estoque de capital que você tem. O estoque de capital que você tem depende do quê? Do investimento que você faz todo ano para repor o gasto de capital que você usou para fazer o teu PIB. Você, no fundo, o esqueleto da coisa é muito simples. Agora eu volto outra vez. Para que tudo isso aconteça, para que eu possa tranquilizar o sujeito que vem para cá, que ele pode ficar assim e fazer um negocinho dele na praia todo fim de semana. E tem uma loja, uma indústria no Paraná, no Nordeste, em Pernambuco, no Pará. É preciso de garantia jurídica. E isso está na mão do Supremo. O Supremo não pode continuar com decisões individuais. Elas perturbam o sistema. Então ele tem que encontrar um mecanismo de só decidir essas no pleno. Porque aí está decidido. Ganhou 6-5, terminou. É uma pedra em cima, é 6-5 só. Não importa, não se volta mais sobre isso. É dado uma certeza. É isso. Porque, veja uma coisa, mesmo quando a certeza é ruim, tem investimento. Por quê? Porque eu ponho na taxa de retorno do investimento os riscos que eu suspeito que vão ocorrer. A incerteza não elimina o investimento, ela reduz o investimento. Certo? Agora, a insegurança jurídica mata o investimento. Então, e é o que eu disse, de novo, você precisa desta decisão e de agências reguladoras eficientes, profissionais, para que o cidadão tenha confiança de que eu entro e sei que nos próximos 30 anos isto vai acontecer desta forma. Para a gente terminar, o senhor colocou pontos aqui extremamente importantes de como o presidente poderia ter se saído bem, poderia melhorar essa atração de investimentos. Que conselho o senhor daria ao ministro Paulo Guedes para lidar com o presidente? Deixa eu não dou conselho para ninguém, muito menos para o Paulo Guedes, e muito menos para tratar com o Bolsonaro. Ele é doutor em Bolsonaro, como o Bolsonaro é doutor em Posto de Ipiranga. De forma que os dois se entendem. O que eu acho é o seguinte, é preciso, de novo, mostrar o governo, o que eu digo é o cerne do governo, tá certo? Entender que não há saída através de aumento de gastos, que não vai sair nada, e não adianta querer dizer, vou fazer um grande investimento emitindo dinheiro, tá certo? Porque ele vai murchar, porque não tem as condições básicas, nem tem projeto. O setor público está absolutamente desmoralizado, de forma que existem bons projetos, mas é preciso reconstruir canais para produzir mais bons projetos. Você precisa reconstruir um GEIPOT, você precisa reconstruir uma garantia de financiamento dos investimentos públicos. Isso tudo foi destruído. Quando o Brasil crescia 7%, isso existia. O senhor acredita que a gente vai conseguir voltar a crescer? 7%? Ah, vou lhe contar. Fique tranquila, os economistas não têm competência para impedir o crescimento. Muito obrigada, ministro. Obrigado a vocês.